como vocês viram no vídeo, hoje eu vou falar sobre o teste que você vai ter que fazer caso você queira ser uma au pair pela Cultural Care. Eu vou falar como que foi a minha entrevista. Na verdade, algumas meninas falam de teste. Eu não fiz teste nenhum, nem online, nem teste no papel, nem nada. Em inglês foi só a entrevista, só a conversação. E foi por telefone. Na verdade, eu fui até a representante da Cultural Care da minha cidade e lá a moça de São Paulo me ligou e fez várias perguntas em inglês. Com a representante da minha cidade, ela fez algumas perguntas em português sobre mim, a minha família, por que eu tinha decidido ser au pair, esse tipo de coisa. Mas a em inglês mesmo, o teste de fato foi com a moça de São Paulo, tá bom? Então, se você quer saber sobre o teste de inglês, a entrevista em inglês, para ser uma au pair pela Cultural Care, continue assistindo o vídeo, tá? Vamos lá. A primeira coisa que ela me perguntou foi para falar sobre mim e, enfim. Eu lembro que eu até comecei a falar muito sobre mim, ela meio que me cortou. Eu não entendi se ela tinha me perguntado se, tipo assim, fale sobre você, ou se ela falou, vou fazer algumas perguntas sobre você. Eu não entendi exatamente. Eu sei que eu comecei a falar sobre mim, ela me deu uma cortada. Mas, de qualquer forma, isso não é problema, porque a ligação tava horrível, tava muito ruim a ligação do celular, eu não tava ouvindo, enfim, tava bem difícil. Mas, enfim, ela me perguntou sobre esporte, se eu praticava algum esporte, perguntou se eu gostava de cozinhar, aí eu falei que gostava, aí ela falou, que comida você faria para as crianças, né? Como au pair, que comida que você faria? Aí eu falei, que comida que você mais gosta e tal? Aí eu falei, eu gosto de brigadeiro, né? Aí ela falou, então tá, então suponhamos que você estivesse tudo em inglês, claro, né? Na família, e aí você teria que ensinar eles a fazer. Como que você faz brigadeiro? Aí eu falei. Aí eu procurei a receita, porque assim, se você não sabe, tem as perguntas, as possíveis perguntas que a Cultural Care pode fazer, tem no grupão. Então eu vi que eu não deu tempo de estudar todas, mas uma delas era essa, né? E aí eu já fui, procurei a receita do brigadeiro e tava super difícil. Eu sei que lá na hora eu falei, em uma panela você coloca leite condensado, chocolate, em 10 minutos ele já está pronto e você pode comer, tipo, e é muito bom, tipo, eu falei super básico, entendeu? Não foi nada muito elaborado. Depois ela perguntou sobre as minhas experiências, aí eu falei todas as minhas experiências. Ela perguntou o que eu queria fazer depois do programa e eu falei que eu não sabia exatamente, porque por conta do inglês muitas portas vão abrir e tudo mais. Uma das opções era ser aeromoça, só que eu não sabia, eu não lembrava como é que falava aeromoça em inglês. E aí eu falei pra ela, aquela mulher que trabalha no avião. E aí ela falou, sim, flight attendants, não sei o que, eu nem lembro direito. Então, assim, por mais que eu não sabia falar, eu dei um jeito de falar. É uma mulher que trabalha no avião, tá? Então, assim, fiquem atentos a isso. Se você não souber falar, fale de uma forma, enfim, ainda em inglês, né? Explique em inglês, mesmo que você não saiba falar aquilo. Outra coisa, ela me perguntou também se a casa estivesse pegando fogo. Eu achei bem difícil essa pergunta, porque a ligação tava horrível, eu não entendia. Eu sei que ela falava assim, tem três meninos, tá pegando fogo, eu só entendia isso. E eu falei pra ela, eu não tô entendendo, eu sei que no final das contas eu falei, olha, eu não tô entendendo, mas parece que tá pegando fogo, né? Eu ligaria para o número de emergência, avisaria que a casa estaria pegando fogo, que eu estava com crianças, e se fosse necessário eu gritava, eu iria até os vizinhos, né? Tirava as crianças da casa, óbvio. Falei desse jeito. Deu certo essa minha resposta. Mas depois uma amiga minha me disse que é porque tem uma pergunta que é alguma coisa do tipo assim, você tá com 3 crianças, uma tá no andar de cima, a outra embaixo. A casa pegou fogo em algum lugar. Então, tipo assim, era muito mais complicada a pergunta. Só que eu não entendi, entendeu? Então eu acabei dando a resposta, pela ligação ruim, eu acabei dando a resposta que eu consegui, de acordo com o que eu tinha entendido da pergunta. Então, na dúvida, diga que a ligação está ruim. Tô brincando, não fala isso, porque a minha representante estava do lado, ela viu que a ligação estava ruim, né? Então, assim, nessa situação, apesar de eu não ter entendido direito, eu me saí bem, vamos falar assim.
Enfim, você tem que falar o básico, que você vai chamar a emergência e tudo mais. O que mais? Ela perguntou o que eu gosto de fazer nos finais de semana e nas minhas horas livres. Aí eu falei que eu gosto de sair com os amigos, de jogar e tal, que eu não gosto muito de festa, mas que eu gosto de sair, que eu gosto de ir ao shopping, esse tipo de coisa. Ela perguntou por que eu decidi ser uma au pair. Ela perguntou também a minha disponibilidade de viajar, quando que eu estaria disponível para embarcar e só. Ah, outra coisa, ela perguntou da minha irmã, na hora que eu falei da minha família, que eu descrevi a minha família, ela falou, você é amiga da sua irmã? Ela é sua best friend, entendeu? Ela perguntou assim, tipo, né? Aí o ideal é falar, nossa, a gente se dá super bem. Mas ela perguntou isso. E ela perguntou depois também como que eu aprendi inglês. E aí eu falei que eu já estudei em escola de inglês, mas que quando eu mais aprendi foi vendo séries com legenda em inglês e o áudio em inglês também. Então foram basicamente essas perguntas. Ela não aprova na hora, né? Ela fala que vai te ligar no outro dia para fazer outras perguntas. É só isso. Então o que eu entendi é o seguinte: se você, caso não passou, ela no outro dia tenta te fazer mais perguntas para ver se você passa. É tipo isso. Mas aí, nisso, ela desligou o telefone e a minha representante falou, tem certeza que você passou porque você se virou bem e tal, nananana. Agora, como que vai acontecer? A gente vai conversar sobre você, eu vou falar o que eu perguntei, o que eu conversei sobre você, o que eu achei de você. Ela vai falar o que ela achou com as suas respostas, a gente vai analisar, avaliar o seu inglês e aí a gente vai ver se você passou. Mas ela falou, fica tranquila porque eu tenho certeza que você passou. Então assim, não é tão assim, né? Não achei muito difícil não. Mas assim, aí no outro dia ela me ligou e falou, olha, eu tô ligando pra avisar que você passou e que você já tá inscrito no programa e já vamos dar continuidade pra sua papelada, eu vou ficar te ligando toda essa semana porque o ideal é que você termine logo e fique online logo. Então, no outro dia ela já me ligou dando a resposta que eu passei. Foi isso então, eu não achei difícil a prova, o teste, mas é um teste assim que ela perguntou, eu acredito que essas perguntas sejam o básico que elas perguntam. Já vi algumas meninas falarem que elas perguntam, as brincadeiras que a gente gosta de fazer com criança também é uma pergunta, eu percebi que é bastante frequente no teste da Cultural Care, mas eu acho que no básico é essas, né? Tem também aquela coisa a criança se machucou o braço, a criança na direção, você tem costume de andar com criança, se a criança tira o cinto, essas coisas assim. Mas é isso, o básico é isso. Dá uma procurada lá no grupão, no Face, nos grupos, vê lá nos arquivos do grupo, você vai encontrar uma lista enorme de possíveis perguntas do teste da Cultural Care. Eu dei uma estudada por lá, não deu tempo de estudar tudo, mas ajudou. Certo? Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês.